Olá, minha gente, tudo bem? Aqui é o Jefferson, professor de filosofia, e chegamos ao nosso último vídeo, vídeo número 15, sobre Demócrito. Já tem alguns dias que eu estou prometendo que eu vou postar para vocês este que é o último da nossa série, né? Ainda tem um bônus, né? Um vídeo sobre questões de vestibulares, do Enem, que tratam a respeito dessas temáticas que nós temos estudado, sobre os filósofos da natureza, mas como vídeo teórico este é o último da nossa série, tá? E vamos então conhecer quem foi este grande pensador da antiguidade, que representa essa passagem do chamado período pré-socrático, cosmológico, para então entrarmos na filosofia clássica, que vai tratar de questões mais antropológicas, mais a respeito do ser humano, da ética, da moral e tudo aquilo com que o ser humano se relaciona. Demócrito, ele nasce em 460, morre em 370 a.C. Sempre lembrando e reforçando que estas datas são aproximadas. Ele nasce em Abdera. Abdera é um lugar a respeito do qual eu já falei com vocês quando nós tratamos de Leucipo. Foi onde começou a escola atomista. É uma colônia jônica na região da Trácia, onde hoje é a Turquia, mais precisamente a oeste de Istambul, ao sul da Bulgária, ali na divisa com a Grécia. Então, mais precisamente, Abdera estava situada onde hoje são esses lugares. E tem esse nome exatamente porque é escola de Abdera, porque foi lá que começou essa primeira grande escola de pensamento voltada para uma cosmologia mais atomista. Demócrito foi o principal discípulo de Leucipo, a respeito do qual tratamos no vídeo anterior, e vai se tornar o seu grande sucessor, inclusive na direção da escola de Abdera. A filosofia de Demócrito, contudo, foi ignorada por muito tempo. Ele, inclusive, teve passagens por lugares como Atenas, e quando esteve em Atenas, ele era contemporâneo de Platão, né? E foi ignorado de maneira bem direta por Platão e por aqueles que estavam começando a estudar filosofia na cidade de Atenas. Mas mesmo assim, na reflexão pluralista sobre a origem do cosmos, especificamente atomista, mesmo não obtendo ali êxito, né, por um certo tempo, embora tenha sido ele o grande sistematizador do atomismo de Leucipo, ele não vai ser esquecido e, tempos depois, aí sim, a sua reflexão cosmológica vai ser retomada e vai ser reconhecida devidamente e valorizada. Bom, apesar disso, apesar de ter sido desprezado pelos pensadores do seu tempo, Demócrito produziu uma filosofia que vai ser duradoura. Ele vai produzir filosofia por toda a sua vida. Certamente ele foi um dos escritores mais profícuos, mais intensos do seu tempo e de toda a antiguidade anterior a Platão e a Aristóteles. O Diógenes Laércio, que é um escritor que eu já venho citando para vocês há algum tempo, ele é quem vai registrar que Demócrito produziu cerca de 90 obras, para a gente ter uma ideia dessa intensidade da sua produção. Nós temos os fragmentos daquele texto que eu já citei no vídeo anterior, chamado Pequena Ordem do Mundo, mas nós também temos fragmentos de Sobre a Forma, Sobre o Entendimento, Sobre o Bom Ânimo, Preceitos. E observe os títulos desses últimos que eu mencionei. Sobre o Entendimento, Sobre o Bom Ânimo, Preceitos. São textos que vão influenciar muito as escolas helenísticas que vão vir depois de Aristóteles. Por exemplo, os epicuros, né, os epicureus, né? Epicuro é o grande pensador da escola epicurista, os estoicos. Né? Então, há uma influência de Demócrito também nessas correntes de pensamento a respeito do que nós vamos mencionar ainda, do que nós vamos comentar ainda. Então, não são apenas obras de caráter cosmológico. Ele não vai se preocupar apenas com uma explicação a respeito da origem harmônica do cosmos, do mundo, da natureza, mas também vai se preocupar com questões de ordem moral, de ordem ética,
das relações do ser humano com a política, com a técnica, com a produção intelectual, com a ciência daquele tempo, porque ele, de fato, foi um pensador que é considerado pré-socrático por conta da inquietação cosmológica, mas ele já é da época de Platão, então ele representa essa passagem, né, da filosofia da natureza para a filosofia mais, digamos assim, antropológica, né, se é que nós podemos usar esse termo para nos referirmos àquela época, né, para uma filosofia mais clássica. Bom, talvez muitas obras atribuídas a ele não sejam exatamente dele. Essa é uma outra questão que nós já mencionamos no vídeo anterior. Talvez sejam de Leucipo, ou até mesmo de outro discípulo cujo nome é desconhecido, ou outros discípulos cujos nomes são desconhecidos, da mesma escola de Abdera. Tá? Mas há aqueles que são diretamente, precisamente atribuídos a Demócrito. De todo modo, é com ele que vai se iniciar, então, essa passagem que eu disse da filosofia da natureza, da filosofia mais cosmológica, do período cosmológico dos filósofos pré-socráticos para o período socrático. Na coleção Os Pensadores, por exemplo, aquela que eu venho mostrando para vocês desde quando nós começamos aqui o nosso caminho pela filosofia dos filósofos da natureza, existem mais de 300 fragmentos citados, né? Ou seja, mais de 300 fragmentos que foram preservados ao longo de todos esses milhares de anos, né? E que chegaram até nós, né? Contando fragmentos atribuídos diretamente a ele e algumas doxografias também. São cerca aí de 300 citações, algumas mais densas, mais volumosas, outras menores, mas que nos ajudam a conseguir ali de alguma maneira organizar as ideias e perceber qual era a filosofia de Demócrito. Bom, ele conseguiu ir muito além do que os filósofos que o antecederam, os quais diziam que nós podemos chegar, né, à realidade, conhecer a realidade apenas pela razão, pelo intelecto e não pelos sentidos. Ele consegue ir além dessa perspectiva, mas ainda pensando e valorizando a questão da racionalidade. Para ele, categorias qualitativas como doce e amargo, como quente e frio, como claro e escuro, são apenas convenções humanas que se baseiam nas percepções sensoriais. Logo, a percepção das qualidades, na opinião de Demócrito, vai ser sempre uma percepção subjetiva, né? Vale lembrar aqui que quando a gente fala o termo subjetivo, a gente não está necessariamente falando de algo que é sinônimo de relativo ou de relativismo, não, mas de algo que diz respeito ao sujeito que observa, que percebe, que constata dessa ou daquela maneira. Tá? Isso é subjetivo e isso é subjetividade. Então depende das condições e da disposição ou das disposições do corpo, variando de pessoa para pessoa. Tá? Cada um sente de um jeito, cada um tem a sua subjetividade, porque cada um é um sujeito e cada um tem as suas percepções. E essas categorias, portanto, elas não são qualidades das coisas ou dos objetos, mas são modos humanos, são modos subjetivos de percepção. É a partir desse ponto que o Demócrito vai desenvolver a sua reflexão filosófica. Então, perguntemos, por exemplo, qual é a causa da percepção de qualidades? Tudo vai depender da constituição atômica. Segundo Demócrito, tudo vai depender da constituição atômica ou atomística de cada objeto, de cada coisa, de cada categoria. Tem a ver, portanto, com a forma, tem a ver com a forma, tem a ver com esta composição, tem a ver com essa constituição. E eu, para não perder o costume, quero ler para vocês um trecho que eu separei da obra da professora Marilena Chauí, que tem nos acompanhado aqui desde o início, que eu destaquei, em que ela diz o seguinte: dependendo da qualidade, é exatamente no trecho em que ela comenta Demócrito, dependendo da qualidade ou proporção maior de uma forma sobre as outras num composto,
Nosso corpo é afetado por essa forma predominante e percebe como qualidade a sensação correspondente a essa forma. Como, porém, os corpos são compostos de átomos de várias formas, nosso corpo pode confundi-las e, por isso, dependendo de nosso estado, podemos sentir amargo o que era doce, quente o que era frio e assim por diante. As sensações e os pensamentos dependem, portanto, objetivamente das formas dos átomos e subjetivamente das disposições do nosso corpo. Então percebam aí o quanto que esse fator subjetivo é importante e é caro na reflexão cosmológica de Demócrito. É apenas por convenção que os homens decidem, né, que nós, enquanto humanos, decidimos o que é uma qualidade ou outra, porque, por natureza, elas não existem. As qualidades percebidas são apenas o quê? São apenas nomes. São nomes que nós damos ao que percebemos indiretamente da realidade que, por si só, é uma realidade atômica. Damos o nome de azedo à percepção de átomos angulosos, de doce a de átomos arredondados e pequenos, e assim por diante. Para exemplificar, é isso que a professora Marilena Chaui vai dizer no seu livro Introdução à História da Filosofia, volume 1, que trata dos filósofos pré-socráticos. E para Demócrito, tudo é matéria, tudo são átomos, pois a percepção é o quê? A percepção é apenas um contato físico entre corpos. Aí talvez você esteja se perguntando, e a concepção dele de alma? Como que ele entende o conceito de alma? A alma também vai ser um tipo de átomo. Ela também vai ser um tipo de átomo, já que no pensamento é que nós armazenamos as nossas ideias, as nossas imagens construídas de tudo aquilo que a gente percebe com o nosso corpo. Então, além da matéria, que é constituída de átomos, e da alma, que é um tipo sutil, muito específico, muito particular de átomos também, os atomistas também vão afirmar a existência, como nós falamos ao estudarmos Leucipo no vídeo anterior, a existência do vazio, ou seja, do espaço, que seria uma realidade não corporal, que seria uma realidade imaterial, mas que não deixa de ser real. Então, nós temos os átomos que compõem a matéria, nós temos a alma, que é um tipo específico de átomo também, né, porque é na alma e nos pensamentos que se armazenam as nossas ideias e as imagens que nós temos das coisas que o nosso corpo percebe. E, por fim, também tem uma outra realidade, que é a realidade dos espaços vazios, né, que nós chamamos de vácuo quando nós estudamos o Leucipo. E eles foram os princípios dessa constatação. Né, essas categorias que nós mencionamos foram os primeiros elementos que compõem essa constatação que o Demócrito vai nos trazer. Enquanto atomista, o Demócrito também vai ser, mesmo que mais tardiamente, considerado um filósofo, por assim dizer, materialista. A gente sabe que essa expressão ela muitas vezes é usada mais para se referir a uma filosofia moderna, né? É pouco usual essa palavra materialismo para se falar, por exemplo, de filósofos daquela época, da época de Demócrito. Mas ele é considerado, de alguma forma, um filósofo materialista, e para ele, assim como para Leucipo, não existe uma força externa aos átomos, né, ou à matéria por si só, que vai explicar a origem do movimento, da dinâmica de movimento, da dinâmica cosmológica que vai originar as coisas, né, que vai explicar a origem ou o devir que converte o caos em cosmos, a desarmonia em harmonia. Não. E possivelmente este foi o motivo pelo qual Platão
e os atenienses, de maneira geral, ignoraram Demócrito quando ele passou por Atenas. Isso porque essa ideia de ser chamado de materialista, né? Quando Demócrito ele vai ser chamado de materialista, ele talvez estivesse sendo entendido, e talvez fosse isso mesmo, né? Ele estaria sofrendo uma crítica muito negativa por parte daqueles que seguiam ainda que fossem filósofos, defendessem a razão, a reflexão intelectual, mas seguiam ainda uma cultura que dava muito valor, muita importância para o aspecto espiritual ou metafísico. Então, nesse ponto, vai haver aí um choque, uma resistência por parte da maioria que vai, como eu disse anteriormente, ignorar, desprezar a proposta de Demócrito. Eu selecionei, nesse sentido, alguns fragmentos, como eu disse, tem mais de 300, mas alguns fragmentos de Demócrito que servem de respostas e de alguma maneira até de provocações para aqueles que o ignoravam. E eu vou ler para vocês porque são fragmentos pequenos, não são fragmentos muito grandes. Eles dizem assim, por exemplo, tem um que diz: aquele que comete injustiça é mais desgraçado do que aquele que a sofre. Aquele que comete injustiça é mais desgraçado do que aquele que a sofre. É uma forma de se defender diante dessas possíveis acusações que ele estivesse sofrendo por conta do seu pensamento. Quem for completamente dominado pelas riquezas não pode ser considerado justo. Quem for completamente dominado pelas riquezas não pode ser justo. Ou seja, ele associa aí a ideia de injustiça àquele que se deixa dominar pela matéria, pela riqueza, pelo poder. Esforço vão é querer trazer ao entendimento quem imagina que possui entendimento. Ou seja, não adianta você perder tempo com quem já acha que sabe tudo, porque você vai dar, como a gente diz hoje em dia, dar murro em ponta de faca, né? Esforço vão, inútil, é querer trazer ao entendimento quem imagina que possui entendimento. Muito bem. Elogiar as belas ações é belo. Aprovar as más é obra de um falso e enganador. Vou repetir. Elogiar as belas ações é belo. É correto, né? Aprovar as más é obra de um falso e enganador. Ou talvez até poderíamos acrescentar aqui um bajulador, um interesseiro, né? Alguém que quer ser diplomático, quer estar bem com todo mundo. É avidez falar de tudo e nada escutar. É avidez falar de tudo e nada escutar. A gente tem falado muito sobre isso hoje em dia no ambiente da educação, né? Aprender a ter e ensinar a ter, né? Os jovens principalmente, a ter uma escuta ativa, a ter uma disponibilidade para ouvir, né, para aprender, para conhecer mais daquilo que o outro sabe e eu ainda não sei. Os que gostam de censurar não são feitos para amizade. Os que gostam de censurar não são feitos para amizade, porque fatalmente são pessoas que não vão te escutar quando for necessário, né? Então é melhor evitar. Quem a ninguém ama, por ninguém é amado. Quem a ninguém ama, por ninguém é amado. Né? Lá na frente a gente vai ver filósofos falando sobre isso também, né? Normalmente, quem a ninguém ama, nem necessariamente talvez faça questão de ser amado, prefira ser temido, prefira ser aquele que tem o domínio das situações, né? Então, essas são algumas reflexões que Demócrito faz que, no nosso entendimento, podem ter a ver com a maneira como ele reagiu à forma como o desprezaram em Atenas. Tem até hipóteses aí de que Platão teria aceitado a ideia, né, ou até incentivado a ideia de que os escritos de Demócrito tivessem que ser queimados, destruídos, porque não teriam nada para contribuir para a humanidade. Bom, além de filósofo da natureza e de cosmólogo,
o que faz de Demócrito um pré-socrático, ainda que tenha sido ali contemporâneo de Platão, não, como eu já disse da outra vez, né, no outro vídeo, não é uma questão cosmológica aqui, e sim uma questão conceitual. Aliás, não é uma questão cronológica, e sim conceitual. Ainda que ele tenha sido da época de Platão, existem outras frentes na sua filosofia. Como eu disse, podem talvez até serem chamadas de antropológicas, ou seja, de estudo sobre o ser humano, mesmo que a palavra antropológica, antropologia, seja muito mais moderna. E no pensamento deste último intelectual da nossa primeira série de estudos, existem essas outras frentes. Ou seja, ele não está preocupado apenas em falar sobre o princípio de tudo ser os átomos, mas ele também fala sobre outras coisas. Por exemplo, eu vou destacar duas frentes. Ele fala, por exemplo, sobre a importância da arte. Demócrito foi um grande defensor das técnicas e um grande defensor da arte. Ele vai defender e vai admirar, vai elogiar a obra de um artista, a escultura, a arquitetura, a pintura, mas também como alguém que valorizava a técnica, ele vai valorizar a medicina e reconhecer a importância técnica que tem por trás da medicina. Demócrito vai então romper com qualquer narrativa mítica e vai afirmar que no princípio o mundo não tinha lei, não tinha ordem, ele era tomado por um certo medo da morte, as pessoas tinham medo da morte, e nesse ponto ele vai influenciar muito Epicuro, ele vai influenciar muito os epicureus depois. Por quê? Porque Epicuro é aquele que vai dizer, por exemplo, a gente vai ver isso depois de Aristóteles, que não tem por que eu ter medo da morte, porque a morte é a ausência de vida. Se eu tenho vida, não existe morte. Então, não tem por que, enquanto vivo, ficar se preocupando com aquilo que ainda não existe. E quando tiver a morte, é a ausência de vida. Então, eu não existo. Então, é se preocupar com a não existência. Epicuro vai ser muito influenciado por essa percepção de Demócrito ao desenvolver de maneira até mais densa essa sua leitura. Mas aos poucos, o que acontece? Os humanos, eles foram percebendo a utilidade da vida em comum, eles foram percebendo a importância da cooperação mútua, recíproca, da harmonia, da defesa coletiva, e assim foram inventando aquilo que nós aprendemos a chamar de sagrado. Então não é que o sagrado exista, mas o sagrado, na perspectiva de Demócrito, é uma invenção, é uma construção, e aí concomitantemente vêm os ritos, vem a religião, e a ideia de que deuses tinham criado tudo. E aí cada povo, cada civilização vai desenvolver a sua narrativa mítica de criação. Os hebreus, com a famosa narrativa do Gênesis, os mesopotâmicos com a sua narrativa de criação, os próprios gregos e tantos outros. Os chineses têm lá a sua narrativa de criação, os maias, os astecas, os povos africanos, o povo iorubá, os povos indígenas, enfim, há uma infinidade de narrativas cosmogônicas, ou seja, de narrativas sobre a criação do universo a partir da ação dos deuses. Mas o Demócrito vai dizer que tudo isso é resultado do quê? É resultado desse medo da morte que as pessoas tinham. Então, para poder, de alguma maneira, resolver dentro de si esse medo da morte, o ser humano cria o sagrado, cria as divindades, cria a religião. Olha só, Demócrito, lá na antiguidade, antes de Sócrates, antes de Platão, embora ele fosse contemporâneo de Sócrates e de Platão, mas eu quero dizer antes no sentido conceitual, antes dos filósofos helenistas, dos filósofos medievais, ele já vai desenvolver uma reflexão crítica sobre a religião. Então não foram Feuerbach no século XVIII para o XIX, Marx, Nietzsche, todos esses sim são de alguma maneira devedores de um filósofo como Demócrito, que lá atrás já falava sobre a hipótese de que o sagrado e as divindades são construções humanas para poder de alguma maneira resolver algo não resolvido dentro de si. Por exemplo, a questão da morte, o medo, o temor diante daquilo que é misterioso, daquilo que a gente não sabe que acontece
depois que a nossa vida acaba. Bom, observemos que até a cosmologia de Demócrito ela tem um certo direcionamento crítico antropológico, né? Ela não é apenas voltada para a questão da origem das coisas a partir de um elemento, ou de, neste caso, como ele era um pluralista, atomista de mais de um elemento, né, de vários átomos. Mas ela tem um direcionamento crítico antropológico no que tange a questão da construção da religião. E junto com a religião, outras coisas vão vir, por exemplo, a linguagem, né? As linguagens, né? As múltiplas linguagens. E a linguagem, consequentemente, vai proporcionar essa sensação de quê? De estabilidade, de regulação, que era algo que o ser humano existencialmente não tinha para poder lidar com questões como a morte, por exemplo. A vida em sociedade, ela vai passar a ser feita, ela vai passar a acontecer de maneira mais ordenada e mais organizada a partir do momento que o ser humano começa a dar esses significados para as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um lado positivo, que é o que? A invenção e o desenvolvimento das técnicas, a produção artística, né? A produção artística e a técnica não seriam, portanto, na opinião de Demócrito, dons, não seriam talentos dados pelos deuses, mas seriam descobertas humanas. É o ser humano que vai dizer que ele tem um dom divino para isso ou para aquilo, para essa arte, para essa técnica. Mas na perspectiva de Demócrito, não se trata de dons inatos, né? E sim de uma descoberta do ser humano com a sua capacidade racional, com a sua capacidade intelectiva ou intelectual. Muito bem. Como que a professora Marilena Chauí vai descrever essa frente sobre a qual nós acabamos de comentar? Eu separei aqui, eu quero compartilhar com vocês. Ela vai dizer o seguinte: os humanos descobriram que não bastava rezar para conseguir frutos, mas era preciso lavrar a terra. E aí descobriram a agricultura. Descobriram que não bastava rezar para conseguir abrigo, mas era preciso construí-lo, e aí inventaram a arquitetura. Que não bastava rezar aos deuses para curar as doenças, mas era preciso conhecer suas causas e os modos de atuar sobre elas, e então criaram a medicina. Que não bastava ter filhos para assegurar a continuidade da vida, mas era preciso educá-los, e aí com isso descobriram a pedagogia, né? Ou inventaram, né, melhor dizendo, a pedagogia. Que não bastava viverem reunidos para haver sociedade, mas era preciso leis e instituições, e aí com isso eles inventaram a política, para poder resolver, por exemplo, os conflitos, as ações, os benefícios para essa vida em sociedade, né? Então tudo isso é uma construção do ser humano a partir de descobertas, de possibilidades, de um desenvolvimento autônomo e de uma percepção a respeito da sua própria capacidade, né? É isso que Demócrito entende. E a outra frente que eu gostaria de destacar, que não é cosmológica, na filosofia de Demócrito, tem a ver com o seu pensamento ético. O pensamento ético de Demócrito é muito importante, e isso fez dele um filósofo de fato de transição da cosmologia pré-socrática para a antropologia socrática, platônica, e que depois também vai ser ampliada em Aristóteles. Para ele, para Demócrito, a alma é a morada da nossa sorte. E é na alma, aquele átomo sutil, lembra que eu falei para vocês? Que é onde está armazenado todo o nosso conhecimento e as imagens que nós temos do que o nosso corpo percebe. É na alma e não nas coisas externas ou nos bens materiais que está a raiz da felicidade e também, de alguma forma, da infelicidade, né? E ele tem um fragmento 170, que eu destaquei aqui para ler para vocês, que eu acho maravilhoso, em que ele diz que a felicidade e a infelicidade pertencem à alma. A felicidade e a infelicidade pertencem à alma, são da alma, né? Fazem parte dessa nossa
dessa nossa capacidade intelectual que está na nossa alma, no nosso pensamento. Fazer tudo o que se quer não é liberdade. Fazer tudo o que se quer não é liberdade, mas é ser escravo dos desejos. E aí, nesse sentido, a gente entende, por exemplo, por que ele era contra atos violentos, que muitas vezes se dizem pedagógicos, né? Você não deve, por exemplo, educar o seu filho, a sua filha com violência, com ameaça, com intimidação. Não é assim que se educa uma criança. Por quê? Porque senão, né, você vai fazer com que ele sempre associe que ele deve fazer o bem, não por si só, não porque ele tem que fazer o bem, mas ele tem que fazer o bem porque se ele não fizer o bem, ele vai ser punido, né? Então, a gente tem que ensinar o bem, pelos valores que estão contidos no bem, né? Quem é educado pela violência sempre vai agir errado quando estiver escondido. Por quê? Porque não faz o bem pelo bem, o ético pelo ético, o correto pelo correto, e sim para evitar uma punição, né? Então é nesse sentido que a filosofia de Demócrito, no que tange a questão ética, vai ser desenvolvida. Então Demócrito, ele será influência importante em escolas helenísticas, ele vai ser importante, por que não dizer também, nessa transição de Platão e de Aristóteles, né, para uma fase final da filosofia antiga. Ele vai ser sobremaneira importante para o pensamento ético de Epicuro e depois dos estoicos, e o bem-estar, a concepção dele de bem-estar enquanto objetivo de vida, vai consistir num estado de equilíbrio da alma. É nesse ponto que está principalmente a influência dele para os helenistas, para epicureus e estoicos. E para concluir, para fechar, eu vou ler para vocês uma defesa feita a Demócrito por um filósofo do século XIX, que na minha opinião, na minha modesta opinião, foi o mais importante e o mais influente pensador e crítico que já existiu. Eu estou me referindo ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E eu destaquei aqui para vocês e quero ler esta passagem da interpretação que Nietzsche faz do pensamento de Demócrito, que está já no finalzinho aqui do volume sobre os pré-socráticos da série Os Pensadores. Nietzsche diz assim: deveríamos a Demócrito muitos sacrifícios fúnebres, simplesmente para reparar os erros do passado para com ele. Com efeito, é raro que um escritor considerável tenha tido de sofrer tantos ataques devidos a razões diversas. Teólogos e metafísicos acumularam sobre seu nome suas acusações inveteradas contra o materialismo. O divino Platão, olha a ironia, né, de Nietzsche, o divino Platão chegou mesmo a considerar seus escritos tão perigosos que pretendia destruí-los em um auto de fé privado e só foi impedido disso por considerar que já era tarde demais. Por quê? Porque já tinham alguns que estavam sendo influenciados pela filosofia e pela escrita de Demócrito, né? Que o veneno que já estava por demais alastrado, dizia Platão. Mais tarde, os obscurantistas da antiguidade se vingaram dele, introduzindo sob sua marca o contrabando de seus escritos de magia e de alquimia, o que imputou ao pai de todas as tendências racionais uma reputação de grande mágico. O cristianismo nascente, enfim, logrou executar o enérgico desígnio de Platão. E, sem dúvida, um século anticósmico devia considerar os escritos de Demócrito, assim como os de Epicuro, que, como vimos aqui, foi influenciado por ele, como a encarnação do paganismo. Enfim, foi reservado à nossa época negar também a grandeza filosófica do homem e atribuir-lhe um temperamento de sofista. Sofista no sentido pejorativo do termo, né? A gente vai ver isso logo no início da nossa segunda série, que nós vamos preparar depois. Todos esses ataques se desenrolam em um terreno que não podemos mais defender. Então essas são palavras de Nietzsche a respeito de Demócrito. E a gente sabe também que Demócrito por vezes é citado na física, né, quando
se estuda essa questão da estrutura atômica, e é muito importante, claro que fazendo muitas ponderações e ressalvas, porque muitas coisas que Demócrito disse dentro da perspectiva do estudo do átomo foram depois melhor desenvolvidas, repensadas e até reelaboradas, mas é indiscutível a importância dele, o papel dele para a ciência, para a filosofia, para o pensamento a respeito do átomo, que, como nós sabemos, é indispensável e fundamental para os estudos científicos, o que a gente aprende desde o ensino fundamental. Então, Demócrito é um pensador que muita gente deveria conhecer de fato. E também por conta dessas outras frentes que eu citei, especialmente quando ele fala a respeito da ética, da não violência, da valorização da arte, da técnica e da maneira como o ser humano se relaciona com a política, com os outros, com a questão da coletividade, da cooperação e tantas outras coisas, tá bom? Gente, é isso. A gente conclui aqui a nossa primeira série sobre os pré-socráticos. Como eu disse, nos próximos dias eu vou preparar um vídeo sobre questões de vestibular, de onde nós paramos até Demócrito, coisas que têm caído com certa frequência nos mais recentes vestibulares e provas do Enem, tá? E na próxima série eu espero contar também com a companhia de vocês. A gente vai começar falando dos sofistas, né, até o fim da filosofia antiga. Então a gente vai ter o bloco sobre os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles e depois as escolas helenísticas, epicureus, estoicos, cínicos, céticos e neoplatônicos. Aí a gente termina a segunda série. Então eu estou preparando tudo direitinho para que eu possa em breve trazer isso para vocês. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia nesse nosso percurso, nessa primeira série sobre a filosofia da natureza. Foi maravilhoso, eu espero que você tenha gostado e que você possa compartilhar com outras pessoas. Não esqueça de curtir lá no YouTube, porque vai ajudar muito a gente a propagar essa iniciativa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!